Dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja nos ouvindo aqui. Estamos em mais um Pod Glass, né? Nosso episódio 4 aqui. Estou com meu companheiro, uma figura ilustre aqui, meu amigo. Edson, tô por aqui. É isso Maranata. aí. O senhor logo vem. Estamos aqui mais uma vez. Episódio número. Você está ligado aí? Esse é o número 4, não é isso? Exatamente. No Show de bola. deserto. No deserto, No episódio número deserto. 4, Vamos falar né? sobre deserto hoje. Exatamente. Essa lição ela aprofunda bem a questão do deserto, dificuldade, provação, e a gente vai estar se aprofundando aí para saber um pouco mais, né, sobre esse tal deserto aí. Isso aí, isso aí. Só passando para lembrar para vocês que estão nos acompanhando aí, seja pelas ferramentas de podcast mesmo ou pelo YouTube, compartilhe, né, Anselmo? Compartilhe aí esse conteúdo, se foi bom para você, se te aproximou mais do estudo da Bíblia, do estudo da lição da Escola Sabatina dos Jovens, o contexto bíblico. Então, nada mais justo do que você compartilhar para outras pessoas também. É de graça, não vai te custar nada. Compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso ao material que você está acompanhando nesse momento. E, mas lembrando mais uma vez que o nosso podcast é para que incentive você a estudar a sua lição. Aqui é um resumo, aqui é um bate-papo para que você vá para a sua classe dos jovens, vá lá para a sua Maranata Class, de maneira preparada para poder compartilhar suas ideias, ajudar outras pessoas também a entenderem os assuntos que são estudados semana a semana. Lembrando que você também pode é, conseguir esse material, esse guia de estudos, o contexto bíblico, no site da Casa Publicadora Brasileira. Dá um Google lá, Casa Publicadora Brasileira, contexto bíblico. Você vai conseguir, vai ver meios de você poder adquirir, no caso, até por um ano inteiro, todos esses materiais que vão chegando trimestre após trimestre. E também você pode estar acompanhando o tema de hoje, lá também no mesmo site. Recados dados. O que é que nós fazemos agora, capitão? Exatamente. Vamos começar fazendo uma oração para a gente dar início aí à nossa recapitulação, né? Então, oremos. Senhor Deus Pai, obrigado por mais um dia que estamos aqui na gravação desse podcast. Vem se fazer presente em nosso meio, ajude que esse podcast, esse episódio número 4, venha alcançar várias pessoas. É isso que eu te peço. Desde já te agradeço, em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. No deserto, vamos para a nossa tirinha, famosa charge, Vamos né? sim. E aqui a gente pode ver, logo de início, uma moça que está atravessando um penhasco, Sim. né? E nos pés dela tem meio que uma ponte com um nome fé, né? E o que a gente pode estar tirando dessa tirinha, né? Eu escrevi aqui, enquanto estava Certo. dando lição, a seguinte frase, né? Eu olhei para essa tirinha e escrevi aqui. Devemos confiar plenamente em Deus, principalmente quando as coisas fogem do nosso controle, né? A Boa. gente deve confiar a todo momento, estar confiando em Deus, mas principalmente quando as coisas estão fora do nosso controle. Boa, Eu penso boa. assim, essa moça da tirinha, quando ela se viu de um lado do penhasco e ela precisava atravessar, né? Ela teve que confiar plenamente em Deus. Né? Você vê que ela está até vendada ali, a gente vê até Isso. confiança 100% ali, e ela foi, se lançou e atravessou o penhasco, tendo como sua base a sua fé. A E gente vê a fé como uma base aqui que é de extrema importância. sim, e interessante que a ponte é invisível, né? Exato, A ponte, exatamente. a ponte Você vê que o nome fé está meio transparente ali. tá bem Talvez se ela tivesse até se transparente, né? venda, ela não fosse ver. De fato, Isso. a fé é algo invisível, né? A gente só consegue sentir e confiar. É isso aí. Então, já dá para perceber que nós vamos falar hoje sobre confiança, sobre fé, vamos falar um pouquinho sobre cuidado de Deus e vamos falar como tudo isso ele influencia no nosso dia a dia, principalmente nossos amigos que estão ouvindo agora, quando as coisas, como o Anselmo falou, fogem do controle ou podemos dizer de outra forma, quando as coisas estão indo de mal a pior aos nossos olhos. Esse sentimento aqui de caminhar, passar sobre uma ponte, sobre penhascos,
só que a ponte ela é invisível, ela é cada vez mais forte, principalmente quando as coisas começam a dar errado. E nós somos desafiados, por meio da fé, dar passos importantes, progredir, ir para frente, mesmo quando as circunstâncias não mostram isso. É isso aí. Vamos falar sobre isso. E a partir do domingo já vem falando sobre o nosso contexto dessa semana, vem falando da saída do povo de Israel. A gente já vem estudando há 3 semanas atrás as pragas, né, lá do Egito. E que aí Faraó, depois da última praga, que foi a morte dos primogênitos, ele expulsa o povo de Israel, o povo de Israel vai embora. Mas, como Deus também previu, ele mudaria de ideia e ele resolveu ir buscar o povo lá no deserto. O povo estava indo embora e estava entre colinas e, vamos dizer, lugares, montanhas altas e ali Sim. o Mar Vermelho. Ou seja, estavam encurralados, estavam presos ali. Encurralados. E aí, Faraó foi buscar o povo. E aí a lição do domingo fala sobre isso, né? Como a questão do milagre ou dos momentos bons, elas podem mudar de uma hora para outra. E a gente, assim. E aí fala muito sobre a nossa realidade. Você que está nos ouvindo, eu tenho certeza que Anselmo, todos nós já passamos por isso. Que é assim: quando algo extraordinário está para acontecer ou acontece, as nossas expectativas ficam muito altas. E por ficarem muito altas, se alguma coisa foge do nosso controle ou da nossa vontade, como a gente achava que eles iam acontecer, essa palavra aqui, desespero, ela pode bater na porta, não é verdade? Exatamente. E será que nossa fé, ela está baseada apenas nos milagres que acontecem ou no nosso relacionamento profundo com Deus? Né? Porque você vê que os israelitas ali, eles tinham passado por uma série de pragas, viram o poder de Deus em ação, viram vários milagres, Sim, só que em seguida, quando se depararam, né, entre o Mar Vermelho e os egípcios vindo buscar eles, ou talvez matar eles, quem sabe, eles simplesmente esqueceram de Deus. Você vê que eles nem tocaram o nome de Deus ali, foram logo reclamar para Moisés, né? Pô, você tirou a gente do Egito para morrer aqui no verdade. deserto, né? Será que nossa fé está baseada nos milagres ou em um relacionamento profundo com Deus, né? Isso que você falou é importante, até pelo fato, assim, o verso aqui que eu separei um verso aqui, que nessa conversa do povo com Moisés, é, Moisés ele recebe a reclamação do povo e fala com Deus. E a resposta de Deus, versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo é: Por que clamas a mim? Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Só que do mesmo jeito da tirinha da charge que nós vimos, não tinha para onde caminhar humanamente falando, porque dos lados eram íngremes montanhas e à frente era o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho não era um córrego, não era uma pocinha de lama nem de água, era um rio, muita água, não tinha como passar, não tinha barco suficiente para o povo. Ou seja, humanamente era impossível. Como você que está nos ouvindo agora pode estar passando por situações que você diga assim, humanamente, resolver ou a resolução desse problema, dessa situação é impossível. Mas o que Deus falou para Moisés, ele disse o seguinte: olha, diga ao povo que marche, que marche. Mas na parte do domingo ele expõe muito isso, né? Como você mesmo falou, a questão do desespero, mesmo depois de vendo um milagre, isso não quer dizer só o fato dos milagres, os milagres eles não são os alicerces seguros para a nossa fé. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou dizendo que milagres são ruins, mas o milagre pelo milagre, somente o milagre, ele não vai fazer a nossa fé ficar mais forte. Porque, na verdade, o que deixa a nossa fé mais forte é quando nós exercemos a nossa confiança em Deus. E você sabe muito bem que nós exercemos a nossa confiança em Deus com mais vigor quando passamos pelo inverso do milagre, que são as dificuldades. Não é verdade? Exatamente. É exatamente isso. E você acha que naquele momento ali, os israelitas se sentiram abandonados? Eu penso por um ponto que talvez eles
não tenham se sentindo abandonados por Deus, porque naquele momento eles nem, eu acho que não, pelo menos, nem lembraram de Deus, né? Para clamar pelo nome dele. Pô, Senhor, você tirou a gente do deserto, eu sei que você tem um plano, cuida da gente. Eles, como você falou, eles foram logo direto a reclamar a Moisés. Então, eu não sei se naquele momento ali eles se sentiram abandonados. Mas a gente pode ver que desde o começo, né, quando Deus direcionou ele, o povo pro deserto, Sim, Deus sabia que o deserto ali é um lugar que de dia é muito quente, de noite é muito frio, tem dificuldade para achar água e por aí vai. E Deus, ele estava com um plano desde o início, estava cuidando dos israelitas, né? Então, também vale para a gente hoje que quando a gente se deparar com um deserto, que a gente não venha se sentir abandonado, porque Deus tem um plano desde o início, não que ele vai causar o deserto na nossa vida, mas que ele vai conduzir a gente por ele, assim como estava conduzindo, né, os israelitas por meio daquele deserto. isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. E assim, é, logo depois desse episódio, aí nós sabemos que o sentimento que, humanamente falando, é gerado na questão do deserto é o abandono, né? Principalmente quando a nossa fé vacila, que foi o Exato. sentimento que o povo teve ali, que foi a questão do abandono. Até eles falaram assim: será que lá no Israel não existia, ou, no Egito não existia é, suficiente assim Sepulcros? sepulcros, cemitérios, né? Será que não Exato. precisaria vir aqui no deserto para morrer? A gente podia ter morrido lá, já que era para morrer, morria como escravo. Ou seja, aquela coisa assim de total desespero, juntamente com o sentimento de abandono. Mas Sim, sim. mesmo assim, Deus, veja que Deus ele realizou, ele tinha realizado os milagres ao povo, fazendo que o povo saísse da terra do Egito. O povo viu o poder de Deus através daquelas pragas sobre o Egito. Israel já estava livre, estava a caminho do deserto, mas mesmo assim, você percebe que a fé do povo ainda era muito vacilante, como a gente vai ver durante a história, um pouco mais para frente, que isso não foi uma coisa que foi resolvida naquele dia. Porém, quando a gente vê essa questão do abandono, a gente vê a resposta de Deus. O que foi que Deus fez? Então, enquanto Faraó vinha atrás do povo, Deus disse para que o povo marchasse, o mar abriu, um grande milagre, mas também aquelas nuvens, a nuvem de fogo, né? A nuvem de fogo ali, ela passa para trás do povo de Israel, porque aquela nuvem de fogo, Anselmo, ele serviu ali como uma proteção, porque o faraó nunca ia poder alcançar, porque tinha que passar por aquela nuvem de fogo, Sim, e a nuvem de fogo também servia o caminho, para iluminar o caminho do povo para onde eles estavam caminhando, mesmo no meio do mar. Cara, é uma coisa assim, é surreal, é surreal. Eu imagino que quando você vai ouvindo essa história, você vai imaginando, mas como assim, né? Mas foi exatamente assim como a palavra de Deus diz. Aquela nuvem de fogo que ficava à frente do povo, vai para trás do povo, serve como e proteção e iluminação, mostrando que no deserto Deus, ele protege e ilumina. É como você falou, ele não vai evitar muitas vezes que a gente passe pelos processos do deserto, mas ele vai proteger e vai iluminar o caminho para que a gente passe por ele, ou seja, passe. Não é que você vai morar, sua vida eternamente será um eterno deserto. Não, mas ele vai te ajudar em todo o processo para que você passe por aquela situação e saia vitorioso. exatamente. E vindo aqui agora para a parte de terça-feira, né, que tem como título O Deserto, a gente vê que muitos cristãos, ao passar por um deserto espiritual, têm a sensação que estão abandonados, né, como a gente viu aí na lição de segunda-feira, né? Só que eu penso da seguinte forma, que Deus usa o deserto para que ele se mostre para a gente como o nosso provedor e o nosso redentor, né? Eu acho que tipo, no deserto a gente tem mais facilidade de reconhecer Deus, né? Porque pensa da seguinte forma, vamos supor que a gente se perder no deserto ou se perder numa mata, a gente tende a ficar com nossos sentidos um pouco mais aguçados, nossa visão, Sim, nossa sim, com audição. certeza.
Então, eu acho que quando a gente está passando pelo deserto, a gente fica mais propenso a ouvir a voz de Deus, né? Eu acho que o deserto, querendo ou não, ele é necessário na vida de todo mundo para moldar o nosso caráter, moldar a nossa fé e moldar a nossa confiança em Deus, né? Aqui na lição, ela destaca na segunda, acho que é no quarto parágrafo aqui, Sim, tá grifado o seguinte: Deus não deseja um relacionamento com base em milagres ou em nossa satisfação imediata. Ele quer que confiemos nele, independente das circunstâncias. Então, eu acho que o deserto ele vem de fato para isso, para moldar e para que isso, a gente consiga de fato confiar plenamente em Deus. É algo, querendo ou não, necessário. isso mesmo. Como você falou, toda a questão do deserto, ela é baseada quando você acredita pela fé, pela dependência. Então você está numa situação que você não consegue resolver. O povo de Israel ia conseguir fugir de Faraó naquela situação por eles mesmos? De jeito nenhum, de jeito Não, não nenhum. tinha como. Como hoje você pode estar em um problema que você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não é porque você é ruim, não é porque você é fraco, não. É porque humanamente pode ser impossível. E aí você não consegue. Então, você vai, através da sua fé, você vai chegar-se perto de Deus. E para chegar-se perto de Deus em uma situação de deserto, você vai usar a dependência. Ou seja, eu dependo de Deus. Eu não consigo fazer isso. Só Ele pode fazer. Então, eu vou precisar confiar, entender que o tempo e as circunstâncias para que isso aconteça são dele. E ele, no momento certo, ele vai fazer o melhor. Cara, isso é assim. Não é fácil. É fácil falar. Não é fácil quando nós é que passamos por problemas assim. Talvez alguém ouça e diga assim: você está falando isso porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu sei que não é tão fácil quanto falar, mas é a nossa única alternativa. Eu preciso entender que em certas circunstâncias, e principalmente no deserto, pela minha própria força, pela minha própria inteligência, eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou conseguir resolver. Eu preciso confiar em Deus. E quando eu deposito a confiança em alguém, eu preciso entender que vai ser no tempo dele, da maneira dele, porque Deus, que é o nosso Pai, ele tem o melhor para nós. É fácil como falar isso? Não, não é. Mas é por isso que o deserto também, a lição falou muito isso sobre processo. É um processo. É um processo também de aprendizado. Você começa a aprender pelas circunstâncias. Não que Deus ele está ali só para te dar milagres a hora que você quer. Você aperta um botãozinho e o milagre vem. Não. Ele quer um relacionamento com você na base da confiança e na dependência. Você dependendo de Deus. E o deserto ele serve também para nos ensinar. E aí nós saímos, por isso que a gente diz que a gente sai muito mais forte dele. Porque a gente aprendeu. A gente aprende agora, principalmente nas situações boas da vida, nos momentos de alta da nossa vida, a gente também vai lembrar pelas experiências do deserto, olha, eu estou vivendo esse momento, está muito bom, está tudo acontecendo redondinho, está tudo acontecendo legal, mas eu preciso entender também que do mesmo jeito eu dependo de Deus. E geralmente a gente só vai aprender isso quando passamos pelas dificuldades ou, como a lição trata, os desertos da vida. Exatamente. E eu vejo também aí nessa questão do deserto que o povo de Israel ele tem entrado em um ciclo vicioso ali, né? Que tipo, ele reclamava, né, do plano de Deus, como as coisas estavam sendo conduzidas no momento. Deus ia lá, realizava um milagre, resolvia o problema e daí, de novo, tudo voltava do começo, né? Aparecia Sim, outro problema, o isso, povo reclamava, Deus fazia um milagre e a gente como você falou e como eles estão me tratando, a gente não pode se prender muito na questão dos milagres, né? De fato, sim, um relacionamento profundo com Deus. Que isso você vê que o mesmo. povo ali ele estava muito preso a esse ciclo, né? De reclama, milagre acontece, reclama de novo e por aí vai. Isso. Temos que tomar muito cuidado com isso, Que reforça que é um processo, né? de fato. É um processo. A gente aprende. A gente aprende. Não é que Deus, não, vou deixar ele lá para que ele sofra, para que ele me dê mais valor, valorize mais o Deus que ele tem. Não, não é isso, gente. É um processo para a gente viver melhor, a gente entender melhor as coisas, coisas que às vezes são incompreensíveis para nós hoje. Talvez no deserto a gente comece a entender um pouco mais e ajudar outras pessoas que também passam por esses processos que no mundo em que vivemos são necessários. Nós precisamos aprender
a confiar em Deus. É um aprendizado. É um aprendizado. E você vê que é o método divino de ensino é esse. Você vai passar por dificuldades, não porque Deus se alegra com isso, mas para que você também entenda que você depende dele. E os processos de deserto, eles acontecem porque nós estamos em um mundo de pecado, e o mundo de pecado, infelizmente, a realidade é essa. Haverá desertos, haverá dificuldades, haverá coisas ruins, e Deus ele não nos blinda disso. Mas ele promete nos ajudar, nos proteger e nos iluminar. Para isso, nós precisamos confiar. E a lição fala até, já partindo agora do meio para o final da semana, faz uma correlação de Jesus, né, com o povo de Israel, falando que do mesmo jeito que os filhos de Israel passaram pelo o Mar Vermelho, lá no deserto, Jesus, quando veio aqui, né, que era o primogênito espiritual, vamos dizer assim, porque Deus se referiu a Israel como o seu primogênito, como filho, né? Então, quando o seu Sim, filho veio aqui na terra, ele também foi para o deserto, né? E atraiu as pessoas a ele lá no seu batismo. Interessante a correlação que a lição faz sobre isso, mostrando que, do mesmo jeito que a libertação, houve libertação lá no Êxodo para aquele povo, e o início de um processo de aprendizagem para o conhecimento e a confiança em Deus, Jesus esteve aqui agora também para continuar esse processo, mas já para dar encaminhamento para o final dele. Um dia nós iremos para uma terra totalmente renovada por Deus, onde não haverá mais processos de deserto. Porque enquanto aqui estamos nessa terra, todos nós estamos passando e aprendendo cada vez mais a confiar no Senhor através da fé. E haverá um dia que os desertos eles não vão existir. Isso é um processo que esse processo vai acabar. Então você que está ouvindo aí, está passando por um problema, talvez o seu deserto já dure muito tempo, um dia vai acabar. Agora, enquanto não acaba, nós precisamos entender que precisamos confiar no Senhor. exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu destaquei, Sim, é a seguinte: como nós hoje, né, podemos fortalecer nossa fé e manter a coragem, mesmo quando estamos rodeados por dúvidas e queixas? Porque, pensando isso aí no contexto, quando estava lá todos os israelitas reclamando, se queixando para Moisés, eu acho que, querendo ou não, um ou outro ali, ele não era muito a favor dessa queixa, né? E como nós hoje podemos fortalecer nossa fé e manter nossa coragem, mesmo quando as pessoas ao nosso redor estão indo pelo caminho contrário, né? Eu acho que vale muito também que, como não foi feito pelos israelitas ali, se sim, lembrar do que foi feito, porque eles iam passando por cada prova, Deus ia realizando os milagres, mas no decorrer que um novo problema acontecia, eles se esqueciam dos milagres anteriores, né? Então vale muito para a gente hoje estar no presente, mas se lembrar dos milagres que se passaram, né? Tipo, se Deus me ajudou lá no passado com aquele problema, eu tenho certeza que nesse deserto, nesse problema aqui, ele também vai me ajudar, né? Então, mesmo que tenham pessoas que estejam se queixando ao nosso redor, a gente sim. consegue se manter firme ali, porque a gente tem a certeza de que, como Deus fez no passado, ele faz no presente também. Isso. Você falou no começo do podcast uma coisa interessante na questão do milagre. A gente só se beneficiar do milagre, só querer milagre pelo benefício que ele traz, né? Mas você vê Exato. interessante que nós precisamos olhar para o milagre não como uma coisa ruim. Não é que é uma coisa ruim. O milagre é ótimo, é uma bênção. Mas também ele precisa. Ele não pode somente durar o tempo do milagre. O que eu estou querendo dizer? O milagre não só tem o objetivo de nos abençoar enquanto ele acontece. Por exemplo, o milagre do Mar Vermelho. Foi um milagre. Pronto, foi um milagre, ok. Só que aquele milagre, a bênção daquele milagre, o plano de Deus não era que só durasse aquele tempo em que o povo passou pelo mar e se livrou de uma vez por todas dos egípcios. Não. A lembrança dele levaria o povo a entender que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho ia cuidar deles no deserto, não iam deixar eles passarem fome, não iam deixar eles passar sede, não iam deixar eles perecerem no caminho e tudo mais. Mas quando a gente só tem um olhar para o milagre em si, pronto. Acabou o benefício do milagre, foi naquela hora. Abriu o Mar Vermelho, pronto, abriu. Fechou, fechou. Acabou o milagre.
E agora eu já esqueci e já volto novamente a minha fé vacilar, as reclamações e murmurações. O que você falou é interessante. Isso aí é uma coisa que a gente precisa ver. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos enxergando os milagres que Deus faz na nossa vida? Milagre por milagre mesmo? O benefício ali acabou, tchau. E agora eu preciso de mais milagres para que eu continue acreditando em Deus? Ou eles estão me servindo também para que eu me lembre e não perca a confiança quando as fases da vida aumentarem, né? Como fosse um jogo, né, Anselmo? Como fosse um Sim, jogo, você vai aumentando de fase, né? As fases vão ficando mais difíceis. E aí? Os seus milagres, o que você recebeu, o que Deus ele te deu, te concedeu, estão servindo para que você lembre e a sua fé em Deus não vacile, ao contrário, fique mais forte? Uma coisinha para a gente exatamente. pensar. Vale a pena refletir. Vale a pena refletir. E E aí? aqui na lição sexta-feira, Sim. vai falar? Vai Não, falar? não, pode falar, pode falar. É só uma fala aqui, tá destacada, que é o seguinte: se tivesse mantido a fé nele, diante de tudo que havia sido feito pelo povo, teriam suportado com bom ânimo as dificuldades, a falta de alimento e até mesmo um grande sofrimento. Mas não estavam dispostos a confiar no Senhor, a não ser que testemunhasse as constantes provas de seu poder. Você vê aí que o povo estava É, enraizado na questão do do milagre, né? milagre, né? Se eles não vissem, eles não iam crer, né? Eles tinham essa dificuldade, eles precisavam ver constantemente ali, estavam naquele ciclo, precisavam de mais para poder ali se manter firme, ter fé e confiar no Senhor, né? Então, a gente tem que quebrar esse ciclo, tem que, de fato, criar uma fé enraizada na comunhão diária, para que a gente não possa ser que nem o pessoal lá do deserto, né? E assim como eles, ficar vagando por tanto tempo no deserto, que a gente Sim. possa de fato, reconhecer o porquê do deserto da nossa vida, né? Entender que Deus está conosco durante todo esse processo e aprender a confiar nele, para que a gente entre no deserto, saia mais forte e saia rápido do deserto, né? E Também tem essa interessante. questão. E você falando dessa questão de caminhada, de sair do deserto, de continuar, a parte da sexta-feira tem uma frase em que diz, basicamente fala que em muitas circunstâncias, Deus ele vai mandar você continuar andando, mesmo você não vendo com os olhos humanos o caminho. Aí eu te pergunto, como é que Deus ele vai pedir para você? Você vai obedecer a Deus. Deus diz assim, ó, você não está vendo circunstância nenhuma, né? Não está vendo impossibilidade nenhuma, mas vai, continua, em frente. Como ele falou pro povo? Se você não confia, Então, é aquela história que a gente conta, né? Lá do se o prédio estivesse pegando fogo e você estivesse lá preso no sei lá qual andar, muito alto, e o seu pai estivesse embaixo e dissesse assim: pode pular que eu seguro você. Provavelmente então, você né? pularia porque é o seu pai. Se fosse um outro qualquer bombeiro, você não faria isso. Confiança, Criança. né? Confiança. Ou aquela outra historinha que eu acho que você já deve ter ouvido também. É, um avião, assim, um voo passar por turbulência, e aí um monte de gente, um ora, outro chora, outro desmaia, aquela coisa, aquela cena toda, e tinha uma criança sentada assim e sem esboçar nenhuma reação, de Tranquilo medo por ali, né? enquanto, né? Aí alguém chegou assim, ainda teve um tempo, naquele desespero todo. Ei, você não tem medo de morrer? A gente vai morrer. Ele falou, não, não acho que a gente vai morrer, não. Por quê? Porque meu pai é o piloto. Ele sabe o que está Exatamente. fazendo. Confiança. Que confiança, né? Que Confiança. 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 E aí, se a gente não tem essa confiança, quando Deus ele fala assim, ó, você está no deserto, agora tem uma coisa, para você sair dele, você tem que andar. Não, Senhor, mas não tem. Ande. Não, mas não tem como. Vai. E aí? Se você Apenas não tiver siga. confiança, você vai dar para trás. Você vai querer voltar para o Egito. Você vê que coisa, né? Você vai Exatamente. preferir voltar para a escravidão do que prosseguir por falta de confiança. Então, né? Cara, isso é muito Um sério. lugar que o povo clamou por tanto tempo, né, para poder sair, Você que não entendeu? saiu, ele desejou voltar. Não é que o povo tava bem lá e Deus tirou o povo de uma boa lá, assim, o povo tava tão, a gente tava tão bem aqui. Aí vem, chama a gente. Não, o povo lá tava sofrendo. Tá Mas sofrendo. a falta de fé, a fé vacilante, muitas vezes faz a gente preferir voltar para a escravidão, ou seja, para o estado inicial, que não era bom, seria terrível, do que prosseguir, porque a gente não confia.
Então a gente precisa cada vez mais confiar. Tá aí uma coisa para a gente refletir aí durante esse fim de semana, nas nossas ações, como nós estamos demonstrando confiança no Senhor. Exatamente. É isso aí, é isso aí. Eu acho que terminamos, viu? Chegamos aqui na Fechamos aqui. sexta-feira, falamos sobre marchar, sobre prosseguir. E falando em prosseguir, semana que vem nós estamos aqui novamente para continuarmos. O episódio agora vai ser o número 5, é isso? 5, episódio número 5. Eita, então fica aí o desafio para você amanhã lá na sua Maranata Class, na sua Maranata Class. Maranata Class, a sua sala da Escola Sabatina dos Jovens. Tá lá compartilhando as suas ideias, tirando dúvidas também. Tenho certeza que vai ter pessoas lá que vão aceitar, vão receber você com todo carinho e também ajudar nas dúvidas caso você tenha sobre o assunto, mas também levando você também, incentivar você a estudar a próxima lição para que quando você esteja aqui no nosso podcast, esteja ouvindo aqui, você possa também estar compartilhando com outras pessoas e compartilhando principalmente com a sua vida, com o seu comportamento, da maneira como você se comporta e age, principalmente como nós estudamos hoje, no deserto, nas situações difíceis. É isso aí. Vamos fazer uma É oração isso então? aí. Então vamos. Agradecendo a Deus. Querido Deus, obrigado pelos momentos que passamos aqui. Te pedimos nesse momento que nos ajude, ó Pai, a confiar mais no Senhor, principalmente nos momentos de deserto. Que nós possamos entender que o Senhor está presente, o Senhor vai nos iluminar e vai nos proteger. Mas isso é um processo, e nesse processo nós queremos sair mais fortes, confiantes no Senhor, para que um dia essa caminhada toda vai terminar, porque chegaremos à nossa terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que o Senhor tem preparado para nós. Mas enquanto essa caminhada ela continua, que nós possamos avançar e avançar sobre o teu poder, sobre tua ordem e confiando sempre no Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Maranata! Senhor logo vem. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.